envolvendo aí o apresentador Augusto Liberato, ele que literalmente não consegue descansar em paz. O que aconteceu? Uma assessora do Gugu ameaçou o jornalista após a morte do apresentador. E eu tenho até um negócio para acrescentar sobre isso. Conta pra gente, Val. É isso mesmo. O jornalista em questão é o Felipe Campos, né? Ele, inclusive, chegou a se pronunciar, afirmando que realmente foi ameaçado por uma assessora do apresentador Gugu Liberato. Esther Rocha. Isso, e de acordo, né, com ele, a profissional, né, durante essas ameaças, teria, inclusive, ameaçado até mesmo de morte após esse ocorrido. E o Felipe Campos revelou que ele foi o primeiro a saber da morte, né, do Gugu na época em que aconteceu. E, por conta disso, acabou sofrendo essas ameaças por parte da Esther Rocha, que era assessora do apresentador. Os profissionais, inclusive, eles foram, segundo o próprio Felipe, né, o próprio Campos, foram bem tratados por Gugu, tinham realmente esse acesso fácil a ele. No entanto, ela sempre foi muito, né, com a própria Esther também havia uma cordialidade em certo momento, quando acabou então se envolvendo nessa questão da divulgação da notícia da morte do Gugu, né, que aí sim teria sido o começo dessa briga ferrenha entre os dois, né, um atrito gerado entre os dois, mas o Felipe também, quanto jornalista, tinha, né, e de celebridades, tinha também que noticiar, trazer ali a informação para as pessoas. Olha, falar um negócio para vocês, discordo um pouco aí em relação ao Felipe, em ele dizer que foi o primeiro a saber e etc e tal, porque, enfim, a gente viveu aqui intensamente essa cobertura, eu trabalhava no Vida de Artista, mas independente se foi o primeiro a saber ou não, essa história da Esther ficar abordando jornalistas, ameaçando jornalistas, não é de agora. Na época que a gente estava dando aqui com exclusividade, aqui na TV Meio Norte, já no programa da tarde, áudios do filho do Gugu, da filha do Gugu, carta da Rosemini, etc e tal, ela me ligou fazendo ameaça velada, dizendo que eu nunca iria entrar no mercado televisivo no eixo Rio-São Paulo, porque ela ia fechar minhas portas. Dona Esther Rocha, nos últimos 3 anos, eu já recebi mais de 12 convites para trabalhar em rede. 12 convites. Vocês têm noção do que é isso? 12 convites. Semana passada eu recebi um. Agradeci, porque isso, querendo ou não, acaba sendo um reconhecimento do trabalho. Agradeci, disse que estava muito feliz aqui na Meio Norte. E aqui continuei e aqui vou continuar. Ela liga como se fosse uma xerife. Como se ela mandasse, me desmandasse em São Paulo e etc e tal. Ela faz um papel pequeno, que nem combinava com o Gugu. É uma prepotência, sabe? Assim, inacreditável. Ela devia ter mais respeito aos jornalistas, devia ter mais respeito aos profissionais. Ela, que supostamente é jornalista, né? Supostamente, que se ela fosse... Ela é dona daquele site Fuxico. Ela que é proprietária daquele site do Fuxico. E aí, tá nem aí. Manda mensagem achando que pode acabar com carreiras, que pode fechar a porta. Você não pode nada, minha filha. Você não pode... Até você tá com dificuldade de se colocar no mercado. Você pode ter amigos, mas até você enfrenta dificuldade. E aí fica com essa historinha dizendo que quer fechar a porta de jornalista, etc e tal. Quando você pensa num negócio desse, dá pra ver que o tamanho da sua cabeça, do seu cérebro, é o tamanho de um amendoim. Porque aqui do Nordeste, trabalhando numa emissora cabeça de rede, que é a TV Meio Norte, que já tá em canal aberto com mais 12 estados, e expandindo e crescendo, eu consigo repercutir pautas nacionais, porque o eixo Rio-São Paulo repercute o que a gente dá aqui. Então você não manda em nada, você não manda em ninguém. Você tem que cuidar da sua carreira e tentar cuidar da carreira do João. Ridícula, ela é ridícula. Tem um vídeo aí, né, do João, do Felipe, né? Sim. Vamos ver o Felipe aí, mudou. Eu vi você falando no Link Podcast sobre a morte do Gugu. E eu sempre tive curiosidade. Convidei o Rafael, ele que participou, falou, deu a opinião dele. E eu queria saber de você, porque eu lembro que quando o Gugu faleceu, né, nós temos um grupo de jornalistas ali e ficou todo mundo comentando o que tinha acontecido, o que poderia ter acontecido, enfim. E aquela demora, né? Ele morreu ou não morreu? Né? Foram 3 dias, na verdade, se eu não me engano, ou 4, para anunciarem que, de verdade, o Gugu tinha falecido. Você acredita nessa história que contam, que primeiro foi a história da árvore de Natal, que ele caiu enfeitando a árvore de Natal, e depois ele subiu... Mas a árvore de Natal em novembro?
Pois impossível. Não, E depois Não é subiu judeu? para consertar um ar-condicionado. Você acredita nessa versão? Olha, eu acredito, eu vou te falar uma coisa. Eu fui um dos primeiros a saber que o Gugu tinha morrido. Acontece o seguinte, era mais ou menos por volta de meio-dia e pouco, eu estava me arrumando para ir para a Tarde é Sua. Um grande amigo deles, que inclusive é meu amigo também, trabalhei com ele aqui numa editora em São Paulo, hoje mora nos Estados Unidos, e que foi justamente essa fonte. Me ligou e falou, o Gugu morreu. Gente, quando ele me falou, o Gugu morreu, eu falei, você pensa o quê? Ele teve um infarto, né? Ele teve um mal súbito, o que ele teve, né? E aí ele me disse o seguinte, não, ele caiu de uma altura de quase 5 metros de altura, bateu a cabeça, foi para o pronto-socorro, está internado aqui em Orlando, e ele morreu, Felipe. É questão de horas. Ele não morreu em casa, ele morreu no hospital. E para as aí, pessoas de casa entenderem. Né? Há controvérsias, viu? Há controvérsias. Assim. Olha, essa história só quem sabe a real é quem estava lá, e infelizmente o próprio Gugu, né? Passou disso é especulação, né? Ou as histórias que contam pra gente também. São Sim. as fontes que ligam pra gente, que são extremamente confiáveis, como no caso desse meu amigo, que inclusive é um cara muito próximo da família, e nós conversamos. Nessa história toda, inclusive nessa época, eu fiquei muito chateado com a Esther Dias, com a Esther Rocha. Porque a Esther, ela sempre foi assessora do Gugu, né? E sempre foi uma mulher que sempre teve muito respeito por todos os jornalistas, até mesmo por ela assessorar quem ela assessorava, que era o próprio Gugu. E a Esther fazia várias ameaças em relação a isso, sabe? Quem falar, sabe? Amordaçando todo mundo, sabe? E obviamente que ali ameaças, só para entender, sobre a morte dele. Sobre a morte dele. Sobre o que aconteceu de fato. Quando eu peguei e falei assim, Esther, eu já sei, o Gugu já morreu. Eu já tô sabendo. Ela falou, se você falar isso, você vai ser processado. Sabe? Então, assim, eu acho que essas histórias, você não precisa, talvez não tenha sido a intenção da Esther. Mas, poxa, segurar todo o tempo que foi para depois o Jornal Nacional anunciar? Para que essa sacanagem? Sendo pessoas que correram com o Gugu a vida inteira, no próprio caso, a própria Sônia Abrão. Deixa eu só fazer uma pontuação, até para fazer justiça aqui, porque é o papel de jornalismo fazer isso. Não é que seguraram a notícia que o Gugu havia falecido. Não foi isso. Ele caiu do sótão, bateu a cabeça na quina de uma mesa que estava na cozinha, né? E aí ele teve que fazer o protocolo de morte cerebral, que dura 48 horas. Então não foi porque queriam dar notícia em outro lugar que seguraram essa informação. É que precisava fazer o protocolo. Eu vou contar da nossa experiência aqui na TV Meu Norte na época. Eu recebi a informação que o acidente do Gugu, no dia do acidente, que era um acidente grave, né, que várias partes da cabeça dele havia ficado espalhadas pelo chão da cozinha. Quando me passaram essa informação, a gente já sabia que era muito grave. Aqui, ninguém abriu a televisão e falou, olha, Gugu morreu. Era a notícia do ano, né? Mas ninguém fez isso. Eu lembro, inclusive, que acabou o Vida de Artista, a gente já estava aqui meio em estado de choque, né? Tava apresentando o Vida de Artista. Eu fiquei aqui à noite, de plantão, para dar a notícia quando fosse confirmado pela assessoria, respeitando a família, né? Respeitando a assessoria que não respeita a gente, né? Mas respeitando a família, né? E aí eu entrei ao vivo no Botequim, que era sexta-feira, se não me falha a memória. Ainda ao vivo entrei no Botequim, anunciando aí a morte do Gugu. Então, não foi porque seguraram a notícia, né, para dar, porque tinha que seguir um protocolo de morte cerebral, enfim, que foi uma tragédia sem precedentes. Mas no que diz respeito a Esther Rocha, realmente é uma mulher que ela se acha assim, sei lá, a última Coca-Cola do deserto, sabe? A grande xerife do eixo Rio-São Paulo, que ela acha que pode fazer e acontecer. Realmente, ela acha que vive ainda nos anos 90, né? Que quando realmente ali era bem blindado.
Hoje não é mais assim, não. Tem que baixar um pouquinho a bola, Valdelúcio. É isso, e a importância de, enquanto entender, né, enquanto a pessoa se diz jornalista e assessora, talvez ela se sentisse, tem aquela história de dizer assim, tem assessor que se acha além do próprio artista, do próprio assessorado. Existe isso, é a realidade, talvez seja o caso da Esther, né, que por ser realmente ali, por muitos anos trabalhar como assessora de um dos maiores comunicadores, maiores apresentadores que esse país já teve, que ainda hoje é referência para muitos comunicadores, que foi Gugu Liberato, ela talvez se sentisse ali à altura dele ou até mesmo maior para poder ter todo esse cacife, achar que realmente tem essa autoridade, denominar o que o jornalista profissional que faz o trabalho de apuração, de conquistar fontes, de ter esse acesso, de ser essa ponte entre a notícia e as pessoas, de poder censurar e determinar o que pode ser dado, o que pode ser noticiado ou não. E por ter, então, esse anos de experiência, achar que pode ser essa pessoa que vai ser o famoso ali, o porteiro, né, que vai barrar ou não qual a notícia vai ser dada. O fato é que, apesar de toda a censura que ela tentou implantar, a notícia realmente, como o Erlan bem colocou, era verdadeira, tinha que ser dada, tinha que ser noticiada. E, infelizmente, como criou aí inimizades no meio, criou toda essa situação, porque a gente tem até certeza que essa não seria a mesma postura que, se o Google tivesse a oportunidade de poder determinar o que seria feito ou não, iria dizer para tomar essa atitude, essas decisões. Realmente. Wellington. Olha, eu acho que essa história do Gugu rende até hoje. O Gugu não consegue descansar em paz, realmente. E a assessora, ele até fala durante a entrevista que ela tentava amordaçar os jornalistas, impedindo realmente que eles pudessem noticiar, pudessem falar alguma coisa. Realmente eu acho que o Gugu tem que descansar em paz. Realmente. Bem, inclusive, abre no computador mesmo, então. Inclusive a gente conseguiu recuperar aí o vídeo, né, desse plantão que eu mencionei, que eu entrei no meio do botequim para dar a informação, à noite, quando foi confirmada pela família a morte do apresentador. Tá pronto? Posso chamar? Posso? Olha aí, vamos ver. Ok. Então vamos chamar agora o nosso querido Erlan, direto, né, da redação. Ele tem uma informação não muito boa, uma informação triste, né, a respeito, né, do Gugu Liberato, do apresentador Gugu Liberato. Vamos lá, com você, Erlan. Ronaldo, boa noite na medida do possível, boa noite aos telespectadores do Botequim. São 9h26, acaba de ser confirmada a morte do apresentador Augusto Liberato. Ele que havia sofrido um grave acidente na última quarta-feira após cair quando tentava trocar o filtro do seu ar-condicionado em Orlando. O Gugu havia acabado de chegar de Singapura, onde estava passando férias com a família. Havia acabado de chegar na casa cerca de meia hora, quando percebeu que o ar-condicionado estava com problema e resolveu trocar o filtro. Foi quando o teto do sótão, que é de gesso, cedeu e o apresentador caiu de uma altura de 4 metros e bateu a cabeça numa quina. Desde então, ele estava em observação. A informação foi confirmada agora há pouco pela assessoria do apresentador. A nota antecipa que não foi possível fazer nenhum tipo de cirurgia, ele estava apenas em observação, já que ele estava apresentando um sangramento intracraniano. A nota também destaca que ainda não há maiores informações em relação ao traslado do corpo do apresentador para São Paulo, onde ele deve ser sepultado, e também nem informações em relação ao velório. A nota termina dizendo que os fãs, tranquilizando os fãs, estendendo a solidariedade aos fãs do apresentador, que durante esses 3 dias, na verdade nas últimas 24 horas, ficaram na expectativa, torcendo pela recuperação do Augusto Liberato, Gugu, que acabou não acontecendo. Então, confirmando a informação, agora há pouco, a assessoria de imprensa do apresentador Gugu Liberato confirmou a morte do apresentador aos 60 anos de idade. Ronaldo. Olha aí, muito triste, né, Zé Piguelo? Notícia triste, né? Grande apresentador. E o nosso programa é de muita alegria, né, o Botequim. Mas infelizmente, temos que dar... Então, esse foi o plantão que foi exibido na época no meio do programa Botequim, né? Falando da morte do apresentador Augusto Liberato.